Em que frequência você está vibrando agora? Essa não é apenas uma pergunta, mas uma chave para compreender a natureza do universo, porque se tudo é mente, como vimos no primeiro princípio, e se o que está dentro reflete o que está fora, como exploramos na correspondência, então a próxima revelação é que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra, tudo pulsa, desde as partículas subatômicas até as galáxias, do ritmo do seu coração, ao som do vento nas árvores, do brilho das estrelas, ao silêncio profundo do vácuo. Tudo é movimento, tudo é oscilação, tudo é frequência. E se isso é verdade, então o universo não é uma estrutura rígida, mas uma dança contínua de vibrações, onde cada ser, cada pensamento e cada intenção emite ondas que ressoam para além do tempo e do espaço. E se a energia vital que te anima é também uma vibração, então a pergunta é inevitável. Que tipo de frequência você está emitindo agora? O que você está vibrando no silêncio do seu ser, quando ninguém está olhando, quando ninguém está ouvindo, quando você está a sós com seus pensamentos? Hoje, vamos atravessar o quarto portal do Kybalion e explorar a verdadeira natureza da vibração, descobrir como cada frequência que você sustenta molda o mundo que você vive, como cada onda que você emite retorna para você em forma de experiências, encontros e sincronicidades. Porque se tudo vibra, então a questão não é apenas o que você pensa, mas como você vibra. Você está em uma jornada profunda que começou com a compreensão de que tudo é mente, que a realidade é uma manifestação da sua consciência, que o universo responde ao que você pensa, sente e acredita. Depois, você avançou para o princípio da correspondência, percebendo que o que está dentro é como o que está fora, que o universo é um espelho que reflete suas intenções, suas crenças, suas frequências internas. Agora, você se aproxima do terceiro princípio, a vibração, que nos revela que nada está realmente parado, que tudo se move, que tudo pulsa, que o universo é uma dança eterna de ondas e frequências, que cada ser, cada célula, cada pensamento é uma vibração em movimento constante. Depois, você seguirá para a polaridade, onde descobrirá que todos os extremos se tocam, que os opostos não se anulam, mas se complementam, que a luz e a sombra são expressões do mesmo princípio. Então, no ritmo, aprenderá a dançar com os ciclos da vida, a fluir com as marés da existência, a perceber que tudo tem um tempo, que tudo pulsa em ondas, que tudo segue um ritmo invisível. Em seguida, no princípio de causa e efeito, verá que nada ocorre por acaso, que cada escolha é uma semente que retorna em forma de destino. E por fim, no gênero, compreenderá a união criativa dos opostos, o casamento cósmico que gera todas as coisas, que manifesta a realidade como conhecemos. Mas lembre-se, essa jornada é interna, e cada princípio é uma chave para compreender a natureza da sua energia vital, para ajustar suas frequências, para harmonizar suas vibrações. Você está pronto para afinar suas cordas internas e vibrar em harmonia com o universo? O princípio da vibração é uma das chaves mais profundas para compreender a natureza do universo e da própria existência. Ele afirma que tudo está em movimento, que nada permanece estático, que o que parece sólido é, na verdade, energia vibrando em diferentes frequências. Isso inclui não apenas o mundo físico que você pode tocar, mas também o mundo dos pensamentos, das emoções, das intenções e dos sonhos. Se no princípio do mentalismo você aprendeu que tudo é mente, e na correspondência que o que está dentro é como o que está fora, agora você começa a perceber que a realidade não é algo fixo, mas um campo dinâmico, fluido, em constante oscilação. Mesmo aquilo que parece imóvel, como uma pedra,
uma montanha ou uma árvore milenar, está vibrando em níveis sutis, com partículas em movimento constante, girando, oscilando, ressoando em padrões invisíveis. Para a física moderna, isso é uma verdade inquestionável. Os átomos que compõem seu corpo, os elétrons que giram ao redor dos núcleos atômicos, as moléculas que formam suas células, tudo isso vibra em frequências específicas que definem suas propriedades, suas características e até mesmo seu estado de existência. E se você olhar ainda mais profundamente, perceberá que não são apenas as partículas que vibram, mas os próprios campos de energia que as sustentam, como as ondas eletromagnéticas que compõem a luz, o som, a eletricidade, o calor e até mesmo o pensamento. É por isso que os antigos mestres sempre ensinaram que a qualidade da sua vibração interna define a qualidade da sua realidade externa. Se você vibra em medo, atrai situações que refletem esse estado. Se vibra em confiança, começa a perceber oportunidades onde outros veem obstáculos. Se vibra em amor, seu mundo se torna mais harmonioso, mais expansivo, mais vivo. A ciência moderna também já começou a perceber que os estados emocionais humanos afetam diretamente a vibração do corpo. Estudos mostram que emoções como gratidão, amor e alegria elevam a frequência cardíaca e cerebral, promovendo estados de coerência interna, onde o corpo, a mente e o coração vibram em harmonia, enquanto emoções como medo, raiva e ressentimento criam padrões caóticos, desalinhando suas frequências internas e desequilibrando seu campo energético. E aqui está a chave. Você não é apenas um receptor de vibrações, mas também um emissor constante. Seus pensamentos, suas palavras, suas intenções são ondas que se propagam para além do seu corpo, para além do seu espaço físico, ressoando com outras frequências, atraindo pessoas, situações e experiências que vibram na mesma frequência. É por isso que ambientes têm atmosferas, que pessoas têm auras, que palavras têm peso. Tudo é vibração, tudo é onda, tudo é ressonância. E talvez seja por isso que os antigos mestres insistiam tanto na importância de purificar o coração, de elevar a mente, de ajustar a frequência interna, porque eles sabiam que a realidade não é uma questão de sorte ou destino, mas de ressonância. Você não atrai o que deseja, mas aquilo que você vibra. E compreender isso é o primeiro passo para se tornar mestre do seu próprio campo energético, para ajustar as cordas internas do seu ser e começar a vibrar em harmonia com a música cósmica que permeia todas as coisas. Porque se tudo vibra, então a verdadeira pergunta não é apenas o que você pensa, mas como você vibra, que ondas você emite, que frequência você sustenta quando ninguém está olhando, quando o mundo silencia e você se encontra a sós com seu próprio ser. Vibração não é apenas movimento. É o pulso primordial que dá vida à existência. A dança silenciosa que anima o que vemos e o que não vemos. O som que não precisa de ouvido para ser ouvido. A luz que não precisa de olhos para ser vista. O toque que não precisa de pele para ser sentido. Os antigos mestres entendiam a vibração não como uma metáfora, mas como uma força viva, um campo energético que permeia todas as coisas. Para eles, a vibração era a respiração do universo, a frequência que sustenta as formas e as dissolve quando se altera. No hermetismo, tudo vibra porque tudo está em constante transformação. O que parece sólido está apenas vibrando em uma frequência mais lenta. O que parece invisível, como o pensamento ou a intenção, vibra em uma frequência mais alta, além do espectro do que podemos tocar ou medir. Na filosofia védica, isso é conhecido como spanda, o movimento eterno do ser, a pulsação que cria, preserva e dissolve mundos inteiros.
Na tradição egípcia, os hieróglifos para vida e movimento estão intimamente ligados, sugerindo que a vida não é apenas estar, mas ser em movimento. Hermes Trismegisto ensinava que a vibração não é apenas uma característica do universo, mas a própria natureza da energia vital que o sustenta. O Caibalion nos lembra que, se tudo é mente, então tudo que a mente cria precisa vibrar para existir. Pensamentos, emoções, memórias, ideias, todas essas são formas de vibração. Mas o que muitos esquecem é que a vibração não é apenas física, ela é psíquica, espiritual, existencial. Há vibrações tão sutis que escapam ao controle do intelecto, tão profundas que só podem ser sentidas como uma intuição, um pressentimento, um chamado que ressoa nas profundezas do ser. É por isso que ambientes têm atmosferas, pessoas têm auras e palavras têm peso, porque tudo vibra, tudo emite ondas, tudo afeta tudo. E se formos mais fundo, perceberemos que não é apenas o universo que vibra, mas o próprio tempo, a própria história, o próprio destino. Para os antigos, a vibração era o fio que tecia a realidade, e quem aprendia a senti-la começava a perceber o ritmo oculto por trás dos acontecimentos, o padrão invisível que conecta as sincronicidades e os encontros aparentemente aleatórios. É nesse ponto que a vibração se torna não apenas uma força, mas uma linguagem. E ao aprendê-la, começamos a ver o mundo não como um caos desordenado, mas como uma partitura em constante composição. É por isso que os mantras, os cantos sagrados, as orações e os rituais sempre foram centrais nas tradições espirituais, porque eles não são apenas palavras, mas frequências que moldam a realidade, que ajustam o campo energético, que transformam a vibração do ambiente e do ser que os pronuncia. E quando você aprende a se sintonizar com essas frequências mais elevadas, começa a perceber que a realidade não é rígida, mas maleável, que o destino não é fixo, mas fluido, que a vida não é uma série de eventos isolados, mas uma dança contínua de vibrações que se encontram, se misturam, se transformam. E talvez seja por isso que os antigos ensinavam que para transformar o mundo é preciso primeiro transformar a própria frequência. Porque no final, o universo não é apenas um lugar onde você vive, mas uma onda que você emite, um campo que você sustenta, uma música que você toca. Se o princípio da vibração afirma que tudo está em movimento, então é natural que essa ideia também encontre ressonância na ciência moderna. E, de fato, à medida que exploramos as camadas mais profundas da realidade, começamos a perceber que o universo não é sólido, mas composto por padrões de frequência que oscilam em diferentes escalas, desde as partículas subatômicas até as estrelas mais distantes. Pense nos átomos que compõem seu corpo. Eles não são pequenos blocos rígidos, mas sistemas vibracionais, com elétrons que giram ao redor dos núcleos em padrões complexos, formando campos de energia que se sustentam através do movimento constante. Esses átomos, por sua vez, se agrupam para formar moléculas, que vibram em frequências específicas para gerar as células, os tecidos e os órgãos que compõem o seu corpo. E mesmo no nível celular, cada processo bioquímico é uma dança de vibrações, com enzimas que se ligam e se separam, proteínas que se dobram e se desdobram, moléculas que trocam informações através de oscilações elétricas e químicas. Mas não é só isso. O próprio DNA, o código da vida, é uma estrutura vibratória, uma hélice dupla que se dobra e se desdobra em padrões que ressoam com as frequências do seu ambiente interno e externo. E aqui está a chave. Essas vibrações não estão isoladas, mas conectadas em múltiplas escalas, do micro ao macro, do átomo à galáxia.
criando uma rede viva de ressonâncias que interagem continuamente. Os físicos quânticos já descobriram que as partículas subatômicas não são objetos fixos, mas padrões de energia que oscilam, que aparecem e desaparecem em campos vibracionais que se comportam como ondas ou como partículas dependendo da intenção do observador, uma confirmação moderna de que o universo é, de fato, vibracional em sua essência. E, mais recentemente, os cientistas que estudam a teoria das supercordas propuseram que as partículas fundamentais do universo não são pontos isolados, mas cordas vibratórias que ressoam em diferentes frequências, criando as diferentes forças, massas e características que percebemos no mundo físico. Cada corda, ao vibrar em uma frequência específica, gera uma partícula diferente, como notas em uma sinfonia cósmica. E se você olhar para o cosmos, verá o mesmo padrão refletido em escalas gigantescas. As estrelas emitem luz porque vibram em frequências específicas. As galáxias se formam e se movem em espirais que refletem a dança das ondas gravitacionais. Os planetas giram ao redor de suas estrelas em ciclos precisos, criando harmonias cósmicas que ressoam para além do tempo e do espaço. E não é apenas a matéria que vibra. A própria luz, o som, o calor, a eletricidade, o magnetismo, tudo isso são ondas que se propagam através do espaço, que ressoam em diferentes frequências, que moldam a realidade que percebemos. É por isso que ambientes têm atmosferas, que pessoas têm auras, que palavras têm peso, porque tudo vibra, tudo emite ondas, tudo afeta tudo. E se você compreender isso profundamente, começa a perceber que sua própria energia vital não é uma força isolada, mas uma frequência que ressoa com o campo ao seu redor, que se ajusta às vibrações que você sustenta, que se amplifica ou se dissipa, dependendo do estado interno que você cultiva. E talvez seja por isso que os antigos mestres sempre insistiram que a verdadeira transformação começa de dentro, que o autoconhecimento é a chave para ajustar sua frequência, que o silêncio é a porta para ouvir a música do universo, porque no final, você não é apenas uma parte do universo, você é uma onda que vibra com ele, uma nota que ressoa na sinfonia cósmica, uma frequência que molda a realidade em múltiplas escalas. Se tudo é vibração, então elevar sua frequência não é apenas uma ideia inspiradora, é uma necessidade para viver em harmonia com o universo. Mas como fazer isso na prática? Como afinar suas cordas internas para ressoar com o campo ao seu redor, de forma coerente e criativa? A primeira prática é o silêncio consciente, porque é no silêncio que a vibração se reorganiza, que as ondas se realinham e que o caos se dissolve em harmonia. Reserve alguns minutos por dia para simplesmente ouvir o som do silêncio, sem expectativa, sem pressa, sem tentar mudar nada. Perceba a vibração do seu corpo, o ritmo da sua respiração, o pulsar do seu coração. Esses são os primeiros instrumentos que você deve afinar. A segunda prática é a escolha das palavras. Fale menos, fale com intenção, fale com consciência. Lembre-se de que cada palavra é uma vibração que se propaga, que cria, que molda a percepção de quem a escuta. Palavras não são apenas sons, são ondas carregadas de intenção, e ao escolher bem o que você diz, você começa a moldar o campo ao seu redor de forma mais precisa. A terceira prática é a música, mas não qualquer música. Escolha sons que elevem, que harmonizem, que te conectem com frequências mais altas. Experimente ouvir os cânticos gregorianos, os mantras tibetanos, as canções xamânicas, as sinfonias clássicas que ressoam com as proporções áureas do cosmos. Esses sons não apenas entretêm, eles ajustam a mente, o coração e o espírito ao ritmo do todo.
A quarta prática é o movimento consciente. Caminhe, dance, respire, alongue-se com intenção. Lembre-se de que seu corpo é um campo vibracional em movimento e que toda postura, todo gesto, toda respiração gera ondas que se propagam. O Tai Chi, o Qigong, o Yoga, a dança estática, todas essas práticas são formas de realinhar a vibração do corpo e da mente com a vibração do cosmos. A quinta prática é a observação da natureza, porque a natureza é o espelho mais puro do ritmo universal. Observe o movimento das águas, o balançar das folhas, o voo dos pássaros. Perceba que nada está parado, que tudo vibra, que tudo dança, que tudo se comunica em ondas de ressonância silenciosa. E, por fim, a prática da presença, porque nada afina mais a vibração do que a consciência plena. Esteja onde você está, com todo o seu ser, sem fragmentação, sem distração, sem resistência. Perceba a textura do ar ao seu redor, o calor do sol, a pulsação da vida dentro do seu peito. Essa é a frequência natural do seu ser, a vibração primordial que, uma vez recuperada, dissolve o medo, a ansiedade, a culpa, o ressentimento, tudo o que te afasta da harmonia com o todo. E lembre-se, elevar sua frequência não é apenas se sentir bem, é se alinhar com a inteligência criadora que permeia todas as coisas. É se tornar um instrumento afinado na sinfonia cósmica. É aprender a vibrar com intenção, com propósito, com presença. E quando você faz isso, o universo responde, porque ele não é mudo, ele não é surdo, ele não é insensível. Ele é vivo, vibrante, pulsante, como você. A ideia de que tudo vibra não é nova. Ela ecoa nas tradições espirituais e filosóficas mais antigas da humanidade. Desde os templos do Egito até os mosteiros do Tibete, desde as florestas dos xamãs até as catedrais da Idade Média, a vibração sempre foi compreendida como a base da criação. No cristianismo esotérico, encontramos o Logos, o Verbo, o som primordial que estava no princípio de todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, diz o Evangelho de João. Essa frase não é apenas poesia, é uma descrição precisa da natureza vibracional do universo. O Verbo não é apenas palavra falada, é frequência, é intenção, é a força que molda a matéria a partir do invisível. Para os hindus, esse princípio é conhecido como Om, o som primordial que ressoa em todas as coisas. Não é à toa que os antigos rishis descreviam o universo como uma dança vibrante, uma respiração cósmica que se expande e se retrai, que pulsa e cria, que ressoa e dissolve. O Om não é apenas um som, mas uma frequência que representa a totalidade do ser, o passado, o presente e o futuro em um único ponto de vibração. No taoísmo, essa força é o Tao, o princípio não manifesto que se expressa em todos os fenômenos, o movimento eterno que gera as polaridades do Yin e do Yang, a dança que cria e dissolve os mundos. Já nas tradições indígenas, encontramos o conceito do Grande Espírito, uma consciência vibrante que habita todas as coisas, que canta em cada folha que se move, que fala no vento, que dança nas chamas, que ecoa nas pedras, até mesmo nas culturas pré-colombianas, como os maias e os incas. A vibração era reverenciada como a força que dá forma ao invisível. Suas pirâmides, construídas com precisão matemática, eram alinhadas para amplificar e ressoar com as frequências da terra e dos astros. E os egípcios, com seus templos de pedra, projetavam câmaras de ressonância para amplificar a voz dos sacerdotes, para que suas orações, mantras e cânticos ecoassem não apenas nos corredores de pedra, mas nos planos sutis do ser. E mesmo na ciência moderna,
encontramos ecos desse entendimento. Os físicos descobriram que o universo não é sólido, mas composto por padrões de frequência, que as partículas são, na verdade, ondas colapsadas pelo ato de observação, que a luz se comporta ora como partícula, ora como onda, dependendo da intenção do observador. Tudo isso aponta para a mesma verdade antiga. O mundo não é uma coleção de objetos, mas um campo de vibrações em constante movimento. E talvez por isso os antigos sabiam que, ao controlar a vibração da palavra, do pensamento e da intenção, é possível moldar a realidade, influenciar o destino, tocar o invisível, porque se o universo é som, se a realidade é verbo, então você é também uma nota nessa sinfonia, um acorde que pode desafinar ou harmonizar com o todo. E a pergunta que fica é: qual é a música que você está tocando agora? Mas nem toda vibração é harmonia, e nem toda frequência é coerente. Assim como o som pode ser música ou ruído, a vibração também pode se distorcer, se fragmentar, se perder em ecos desconexos que desafinam a sinfonia da vida. E é fácil cair nessa armadilha, porque a vibração não responde apenas ao que você deseja conscientemente, mas também ao que você sente, ao que você teme, ao que você repete em silêncio quando ninguém está ouvindo. É aí que muitos se perdem. Tentam vibrar em amor, mas carregam mágoas não resolvidas. Tentam atrair abundância, mas ressoam em carência. Tentam manifestar clareza, mas pensam em meio à confusão. O resultado é dissonante, como uma orquestra sem maestro, onde cada instrumento toca por conta própria, sem sintonia, sem alinhamento, sem escuta. O ruído interior é uma das maiores causas de sofrimento, porque ele nos desconecta da frequência natural da alma e nos prende em ciclos repetitivos de medo, raiva, ansiedade e dúvida. E então, a vida começa a refletir essa desordem. Os encontros se tornam conflituosos, as oportunidades se fecham, o corpo adoece, a mente se fragmenta. É como se a frequência vital se corrompesse, criando campos de energia caóticos que atraem situações desafiadoras e repelam a harmonia que buscamos. E é por isso que os antigos mestres insistiam tanto na purificação interna, na disciplina mental, na coerência emocional. Porque não basta pensar positivo se no fundo você vibra em dúvida. Não basta declarar abundância se no silêncio do seu coração você se sente indigno. Não basta falar de amor se você guarda ressentimento. A vibração não mente, ela não se impressiona com palavras bonitas. Ela responde ao que você realmente é, ao que você realmente sente, ao que você realmente acredita. E muitas vezes, o que emana de nós não é o que escolhemos, mas o que herdamos. Traumas antigos, padrões familiares, crenças culturais, medos ancestrais que vibram como notas desafinadas no fundo do ser. E é por isso que a verdadeira elevação vibracional não é apenas mudar o que se pensa, mas transformar o que se sente, limpar o que se carrega, dissolver o que se repete sem consciência. É como afinar um instrumento que ficou muito tempo em silêncio, cujas cordas se enferrujaram, cuja madeira ressecou, cuja voz se apagou. E isso exige coragem, porque muitas vezes, para elevar a vibração, é preciso enfrentar o que se tentou silenciar por tanto tempo. É preciso escutar as notas desafinadas da alma, aceitar os ruídos da mente, acolher os ecos do passado e, com paciência, ajustar as frequências internas até que se harmonizem com o que você deseja viver. E lembre-se, não se trata de eliminar os ruídos, mas de transformá-los em música, de integrá-los ao todo, de permitir que suas sombras também encontrem sua voz. Porque a verdadeira harmonia não é a ausência de conflito, mas a capacidade de ouvir todos os tons e encontrar,
Mesmo no caos, a nota que ressoa com a sua essência. Se você chegou até aqui, já percebeu que a vibração não é apenas uma força que move o universo, mas também a energia que molda sua realidade, que define a qualidade das suas experiências, que conecta o que você sente ao que você vive. Você começou a entender que o universo não é uma coleção de objetos, mas um campo de frequências em constante movimento, onde cada pensamento é uma onda, cada emoção é uma ressonância, cada intenção é uma vibração que molda o tecido da existência. E isso é profundo, porque se tudo vibra, então você não é apenas alguém que vive no universo, mas alguém que participa ativamente da sua criação, que emite ondas que moldam o que percebe, que ressoa com as frequências que sustenta em silêncio. Então, se você chegou até o final deste episódio, eu quero te agradecer profundamente, porque seu tempo é sua energia, e você escolheu dedicar parte dessa energia para expandir sua consciência, para se alinhar com a vibração do todo, para se tornar um instrumento mais afinado na sinfonia cósmica. E como forma de gratidão, vou te contar uma pequena história, algo que os antigos mestres costumavam sussurrar para seus discípulos nas horas mais silenciosas da noite. Havia uma vez um monge que, ao cruzar uma ponte sobre um rio, ouviu o som das águas cantando, como se as pedras do leito conversassem com o fluxo incessante da correnteza. Ele parou, respirou fundo e, pela primeira vez, percebeu que a água não fazia apenas barulho, mas cantava uma melodia antiga, uma música que ecoava com o movimento das estrelas, com o pulsar do seu próprio coração. Curioso, ele sentou-se à beira do rio e fechou os olhos, permitindo que o som penetrasse suas camadas mais profundas, dissolvendo seus pensamentos, silenciando suas dúvidas, limpando seu campo interno. E então, algo mágico aconteceu. Ele começou a perceber que não era apenas ele que escutava a água, mas que a água também o escutava, que suas vibrações internas influenciavam o ritmo do rio, que suas ondas emocionais se misturavam ao fluxo das águas, que sua presença se refletia no canto do rio. E foi nesse momento que ele percebeu o que os antigos mestres sempre disseram, que o universo é vivo, que a natureza é consciente, que a realidade é uma dança de vibrações que se encontram, se misturam, se transformam. E quando ele se levantou para continuar seu caminho, percebeu que não era mais o mesmo, que algo dentro dele havia mudado para sempre, que sua frequência havia se afinado ao ritmo do cosmos, que seu coração agora batia em ressonância com o universo. Então, antes de encerrarmos, eu te convido a refletir. Que tipo de frequência você está emitindo agora? Que tipo de ondas você está lançando no rio da existência? O que você está vibrando, consciente ou inconscientemente, a cada pensamento, a cada palavra, a cada silêncio? E lembre-se, o próximo portal que atravessaremos será o da polaridade, onde descobriremos que todos os extremos se encontram, que todas as sombras têm luz, que todos os paradoxos se resolvem no centro. Espero te ver lá, porque a jornada ainda está só começando e a música ainda tem muito a tocar.